Tudo bem, pessoal? Nas últimas semanas nós temos falado bastante sobre o assunto lipoaspiração e lipoaspiração de definição. Eu gosto desse termo porque ele aborda os diversos tipos de definição que existem. E esse é um assunto que tem sido bastante procurado por parte dos pacientes, bastante abordado nas redes sociais. E hoje eu separei alguns tópicos bem pontuais que são fonte de dúvida de grande parte das pessoas e que muitas vezes os pacientes não se atêm a esses detalhes quando buscam um cirurgião plástico. Então, uma das primeiras coisas diz respeito ao perfil do paciente que deseja fazer a lipoaspiração de definição. É muito comum o paciente procurar: Dr. Matheus, eu quero fazer uma lipoaspiração HD, mas ele não leva em consideração o biotipo, né, o tipo de cirurgia que talvez fosse ideal para aquele caso, né? Então, pacientes se encontram com índice de massa corporal, IMC, como nós chamamos, que leva em consideração, que é um dado que nós levamos em consideração para avaliar a quantidade de gordura do paciente. Se o IMC dele é elevado, ou seja, se ele tem uma quantidade de gordura muito grande ou acima do ideal, talvez esse paciente seja candidato para uma cirurgia de menor definição. Uma cirurgia de maior definição em um indivíduo que não tem um biotipo mais atlético ou que não se encontra nesse momento pode resultar em um aspecto bastante artificial e que depois terá uma difícil resolução do problema caso isso o incomode, né? Então, cabe ao cirurgião plástico essa educação do paciente. Nem sempre aquilo que o paciente busca vai ser o melhor para ele. Então, cabe ao cirurgião justamente protegê-lo de um desfecho negativo que ele desconhece. Sobre a lipoaspiração de definição e o procedimento em si, a evolução pós-operatória, eu gostaria de trazer alguns pontos bem importantes aqui. O primeiro, vocês não vão ver a definição logo nas primeiras semanas. Tá? Muitas vezes os pacientes veem imagens do bloco cirúrgico, do transoperatório. Aquilo não é o que vocês vão ver dentro de uma semana, dentro de 15 dias, nem mesmo dentro de um mês. Por quê? Porque o organismo ele vai responder àquela cirurgia com inchaço, com edema, vai iniciar uma fase de cicatrização. E isso acaba camuflando os resultados. Ao longo dos meses, à medida em que o processo vai suavizando, vai se resolvendo, o paciente começa a enxergar. Normalmente isso deve girar em torno de 60 a 90 dias pelo menos. Resultados muito marcados logo no início servem de alerta, porque logo à frente nós podemos ter complicações, retrações e fibroses mais acentuadas e de difícil resolução, ou mesmo complicações graves como necrose, né, que é a perda de parte da pele porque ficou muito fininha, sem gordura abaixo dela. Então, existe um imediatismo, né, que nos cerca hoje em dia em todas as áreas da nossa vida, mas é importante nós darmos um tempo e respeitarmos a evolução do nosso organismo para que a gente tenha um resultado bonito, satisfatório, elegante, né, natural dentro do que o paciente busca. Quando a gente fala em natural, o paciente fica com receio, mas não vai ficar tão marcado, ou a mama não vai ficar tão grande. Não, natural no sentido de parecer que é uma mama maior ou menor, de parecer que é um abdômen mais definido, e não simplesmente resultado de uma intervenção cirúrgica. Então esses pontos precisam ficar claros para o paciente, para que nós não, eventualmente, realizemos uma cirurgia que vai resultar em algo que ele não considerou, e aí sim vai frustrar tanto o paciente quanto o profissional, né, que o atendeu. Quando o paciente pensa em lipoaspiração, independentemente de ser de definição ou não, a primeira coisa que vem à mente são as potenciais complicações e dor. Tá? Então isso é muito frequente e é compreensível porque historicamente, de fato, a lipoaspiração era uma cirurgia conhecida por ser uma cirurgia que doía bastante, que deixava o paciente muito prostrado, né, desanimado no pós-operatório e muito roxo. Então, o que nós temos de diferente hoje em relação ao que se fazia no passado? No vídeo que eu preparei, que nós gravamos do bloco cirúrgico, eu explico um pouquinho disso, mas hoje nós utilizamos uma quantidade bem maior de líquidos que nós infiltramos, injetamos na gordura do paciente e que servem para reduzir as chances de sangramento e para facilitar a remoção de gordura de uma forma menos traumática. Tá? E existem inclusive algumas tecnologias que também servem para esse fim. Além disso, existem analgésicos mais potentes e também que oferecem menos efeitos colaterais. A reabilitação com fisioterapeuta, que se utiliza muitas vezes
tanto das técnicas da fisioterapia de reabilitação, mas também do uso do taping, que são fitas adesivas que são aplicadas nas zonas de lipoaspiração. Então, toda essa estrutura que é oferecida ao paciente torna o pós-operatório realmente muito melhor, muito mais confortável do que aquilo que a gente via no passado. Pacientes que precisavam eventualmente de transfusão sanguínea, né, grandes perdas de líquido que faziam com que o paciente tivesse náusea com frequência, muita dor em função do trauma cirúrgico e mesmo do hematoma, né, que ocorria em virtude da técnica anterior, hoje é algo cada vez mais raro. Então o paciente que se submete a uma lipoaspiração hoje, ele experimenta um pós-operatório muito mais seguro e muito mais confortável. Então é legal que essa informação chegue até vocês, porque muitas vezes os pacientes estão, né, em casa com receio de procurar o cirurgião justamente por medo do pós-operatório.